todos. Nossas pequenas palavras são de agradecimento pela oportunidade de estar aqui para curtir essa nossa irmã fazer algumas reflexões acerca do doutrina espírita. Então nós vamos estudar nesta noite a nossa reflexão em torno do capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Allan Kardec, nesse capítulo, apresenta a seguinte definição: toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. E ele entretece considerações muito oportunas acerca dessa peculiaridade do organismo humano. Do ponto de vista espírita, a mediunidade é uma faculdade orgânica que está radicada no organismo físico e se exterioriza sobre a ação dos espíritos encarnados e desencarnados. E ele afirma que a mediunidade não é um privilégio. Não é um privilégio. Todos nascemos, trazemos essa faculdade mediúnica, essa potencialidade mediúnica. E afirma também que a mediunidade ela não tem sinal exterior. E aí surge uma reflexão muito importante, que às vezes as pessoas procuram a casa espírita para uma orientação e o orientador, talvez desavisado ou pouco experiente, faz um diagnóstico: você é médium, tem que desenvolver. É uma afirmativa não doutrinária. Se ela não tem sinal exterior, como é que ele sabe? E Allan Kardec diz que só experimentando. Só experimentando. E ele vai dizer que essa faculdade, sendo inerente ao indivíduo, ao homem, ou seja, ela nasce com o indivíduo, ela tem graus. Existe um grau de mediunidade. Vamos imaginar, por exemplo, que ele diz: toda pessoa que sente. Todos nós sentimos raiva, alegria, não é isso? Frio, fome, porque ela está radicada no organismo físico, esses 5 sentidos que nos permitem entrar em relação com o mundo espiritual. Sentimos ao tato, ao paladar, à gustação, ao olfato. Então, quando nós estamos diante de uma pessoa, há, na verdade, um sentimento. Há um sentimento. Mas todo sentimento, ele gera uma emoção. De modo que, diante de uma pessoa, eu posso sentir nessa pessoa uma emoção. E essa emoção, se ela for boa, causa-me um bem-estar. E se ela for má, causa um mal-estar. Então daí, nós dizemos que embora a mediunidade não tenha sinal exterior, por causa dessa capacidade, essa faculdade de perceber as pessoas, e essa percepção, esse sentir, causa-nos uma emoção. É por isso que a mediunidade possui sintomas. Sintomas. Quais são os sintomas? Sintomas insólitos. De repente uma tristeza, de repente uma ideia. Há pessoas que, por exemplo, sentem que passa algo, ela chega no local, tem a impressão que diz assim: tem gente aqui, eu sinto a presença de alguma coisa aqui. É um grau simplesmente da sensação, do sentimento. Há pessoas que muitas das vezes conversam e dizem assim: eu sinto que quando estou lendo na minha casa, eu tenho a impressão de que alguém está aqui lendo comigo. Eu sinto que eu olho para uma pessoa, a gente gosta ou não gosta. Eu sinto
às vezes, dos lugares, eu sinto muitas das vezes arrepio. Eu sinto uma sensação estranha. O que será isso? É uma capacidade, é uma faculdade de nós identificarmos nos indivíduos, nas pessoas, aquilo que a nossa emoção, porque sentimos e ela produz uma emoção. É tão natural, é tão importante, que se nós observarmos alguém abraçando um outro alguém, a gente consegue perceber, sentir emocionado por aquele gesto. A mesma coisa que nós podemos sentir uma irritação, né, quando vemos alguém agredir uma criança, um animal. Então essa capacidade, essa faculdade de percepção, de sentir, faz com que em um grau qualquer, sejamos médios. Mas em que grau? Eis a questão. Em que grau? Nós temos, por exemplo, Kardec dizendo que ele faz a análise desse capítulo, dizendo que o objetivo desta análise, na época de 1861, ele iria estudar a mediunidade naquelas pessoas cuja faculdade é patente. Todos veem, todos percebem. Ora, se existe a faculdade patente, existe uma faculdade oculta, dentro do campo dos sentimentos e das emoções, que dá à pessoa, ao sentir a emoção, alguma reação. É o que acontece conosco. É tão natural. E ele diz que esse estudo, na época de Allan Kardec, era necessário que se propagasse as bases da doutrina espírita. E aqueles médicos que têm a faculdade patente, esses indivíduos, diz Allan Kardec, que eles têm uma organização física sensível para produzir esses fenômenos patentes, que ele vai chamar de efeitos físicos. O outro oculta efeitos intelectuais. Então, nós temos dois grandes grupos: a dos efeitos físicos e dos efeitos intelectuais. Mas podemos perguntar assim: o que é que caracteriza os médios de efeitos físicos? O que é que caracteriza os médios de efeitos intelectuais? Nos médios de efeitos físicos, o que caracteriza esses médios é que ele libera um ectoplasma, uma energia, uma substância, que na biologia é o perisperma. Então esse ectoplasma, ele pode, de certa forma, dar vida fictícia a um objeto, para produzir a translação, ou seja, pegar esse livro e levar para lá. Pode produzir a levitação, pode produzir os retos, os movimentos, porque ele tem uma faculdade, ele tem um organismo especial, ou seja, que recebeu um tratamento. Se nós fizermos uma análise agora no livro Mensageiro, todos nós, os espíritos, conhecemos o livro Mensageiro. É uma das repartições de nosso lar. Se nós pegarmos os livros Mensageiros, André Luiz fica surpreso. Mas os mensageiros, sim. Quem são os mensageiros? Os que vão trazer a notícia do mundo espiritual aos homens. Aqueles, os médiuns que vão reencarnar com essa tarefa. Porque nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então eles trazem essa faculdade que é inerente, mas ela se diferencia pelos graus. Esses médiuns cuja faculdade é patente, cujos fenômenos é patente, que você pode olhar,
você vê, todos veem. Para que isso ocorra, eles passam por um tratamento. Em nosso lar, onde estão os mensageiros, se, por exemplo, esse médium que reencarna, que traz uma tarefa na área mediúnica, por exemplo, para ser um médico ou um cirurgião, a área do sistema nervoso dele receberá um contributo especial para que no momento da cirurgia ele não tenha o descontrole, para não causar problema. Olha só a sutileza, olha só a sutileza. E muitos passam muito tempo fazendo um curso, aprendendo, né, a técnica da comunicação. É o caso de Otávio, no livro Mensageiros. Otávio estudou, preparou-se em nosso lar, em Mensageiro, por 30 anos. 30 anos. Façamos uma comparação. Quantos anos leva uma pessoa para ser médico? Digamos assim, 10 anos. Para ser médico, ele foi preparado 30 anos. Ou seja, a faculdade mediúnica era a sua carta de alforria. O uso correto da faculdade faria com que ele adquirisse valores morais. Porque, em síntese, essa faculdade não é uma dádiva, não é dada, é uma conquista. É uma conquista. Então, nesta tarefa de Otávio, ele recebeu tratamento no centro da visão, da fala, porque ele viria com a faculdade mediúnica de ver, ouvir e falar. É interessante isso, porque isso é científico. Nós falamos pela boca, vemos pelos olhos e ouvimos pelo ouvido. Não acho que você está brincando. Como? Quer dizer que eu não vejo pelos olhos, não falo pela boca. Mas como você pode dizer isso? Exatamente. Nós vemos pela terceira circunvalação esquerda do nosso cérebro, que é chamado o centro da fala ou o centro de Broca. Paul Pierre Broca. Permita fazer aqui um fato para justificar. No hospital, eles receberam um garoto jovem que tinha uns problemas. Ele só pronunciava a sílaba tan. Só tan. Aí os médicos ficaram preocupados. Examinaram as cordas vocais, estava perfeito. E examinaram as cordas vocais de um macaco, de um símio. As cordas vocais de um macaco e de um símio eram inferior, ou seja, né, a do menino. Mas então por que ele não fala? E só pronuncia a sílaba tan. O nome dele era Liborne, era francês, e ele ficou conhecido por Monsieur Liborne Letan. Por isso a expressão tan-tan. A pessoa era maluca, tan-tan, é tan-tan da cabeça. Então o que eles perceberam? Que naquela região havia uma protuberância, havia um desvio, de tal sorte que nesse desvio o cérebro não decodificava e ele não falava. E eles fizeram uma trepanação craniana, abriram o cérebro dele e descobriram que o centro da fala é o centro da circulação
lateral esquerda, no centro do organismo. Na preparação dos médios, as regiões do nosso organismo, porque é uma entidade orgânica, porque ela se exterioriza no corpo físico, para ser falante eu tenho que falar, para ser vidente. Então, há que se sofrer, há que se fazer nesses sentidos que é próprio, uma certa modificação, a benefício do próprio médico. A benefício do próprio médico. Então, esse médico que traz essa faculdade, quando ela começa a apresentar-se, vão lá dar os primeiros sinais, que são os sintomas: medo, raiva. São fenômenos insólitos, ou seja, fenômenos que surgem, são tristezas que surgem que a gente não sabe de onde vem. Daí a depressão, a ansiedade. Mas pode-se dizer que a depressão é faculdade mediúnica, que a ansiedade? Não, só experimental. Como eu disse, a gente sente num grau qualquer. O que é a depressão? É o transtorno da afetividade. E a pergunta seria: como você reage a uma agressão verbal? Como você reage a um insulto? A forma de você reagir, né? A forma de você reagir demonstra o seu grau de evolução. E se esse sentimento, esses sentimentos, eles foram de modo a que aconteça com muita frequência, ele vai somatizar. E a pessoa então vai buscar ajuda. E não vai conseguir, talvez, um bom resultado, porque esse problema é interno da pessoa. E esses sentimentos, ele vai desestruturar o sistema nervoso da pessoa. Aí as pessoas vão procurar uma casa espírita e vão apresentar-se aqui diante de nós. Mas quero também trazer uma outra consideração. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a Tchecoslováquia, a Polônia, os poloneses, que tinham raízes do judaísmo, eles foram aprisionados e foram mandados para o campo de concentração. E no campo de concentração há uma narrativa muito interessante, que as pessoas ficavam em fila e um soldado, um oficial da SS, com uma varinha, olhava e dizia para a esquerda. Quando eram pessoas de idade, quando as pessoas apresentavam qualquer problema de saúde, ou seja, uma pessoa não podia ser, era inválida do ponto de vista de produzir o trabalho, então a pessoa da esquerda ia para a câmara de gás e para a direita iria para trabalhar. Uma jovem de 17 anos, ela estava na fila, era a quinta da fila, e ao lado dela tinha uma senhora, e essa senhora tinha uma filha que estava grudada na sua roupa e uma criança de mais ou menos 1 ano de idade. E essa senhora, ela ficou com medo de ser mandada para a esquerda. Então ela olhou para aquela jovem e os olhos dela fez um pedido: ajuda-me. E a jovem estava preocupada. E ela pegou a criança e fez assim: salve o meu filho. Mas sem palavras, ela percebeu. Mas ela estava tão preocupada, porque na verdade ela estava com medo, angústia, pavor, porque ela sabia o que ia acontecer. Ela tinha 17 anos.
sabia que ia para campo de concentração e seriam feitas as maiores atrocidades. Então, quando ela tentou tomar posse de si mesmo, tomar consciência, o oficial disse esquerda. E aquela mulher endereçou o olhar para ela, e aquele olhar ela nunca esqueceu. Quando acabou a guerra, os russos, quando chegaram, falavam em 9 idiomas, dizendo: vocês estão livres, a guerra acabou. E daquelas entranhas, daquelas casas, começou a sair pessoas esqueléticas. E a jovem se apresentou. A pele estava toda problemática, de infecção, muito debilitada. E ela foi acolhida, levada para uma tenda da Cruz Vermelha Internacional, recebeu os primeiros contatos, depois recebeu os assistentes sociais para saber se ela tinha algum parente, para que ela pudesse transferir para a família. E ela disse: tem um tio que mora nos Estados Unidos, porque antes da invasão ele se transferiu. Eles entraram em contato com o tio, e o tio concordou: não, claro, recebeu. E essa menina, agora já com 20 e poucos anos, né, que é a guerra de 39 a 45, ela foi para os Estados Unidos, passou por um longo tratamento. E quando ela já estava melhor, ela então foi mandada, ela foi para a faculdade. Ela estudou, foi ser bibliotecária, formou-se e arranjou um emprego. Ela era uma pessoa extraordinária, muito inteligente, foi promovida a chefe daquele setor, né, da biblioteca. E ela trabalhando normal, no dia, né, às 5 horas da tarde, 17 horas, e a biblioteca fechava às 18, ela teve um impulso, um sentimento, como a gente tem, levanta, e ela começou a percorrer as longas fileiras, né, onde estavam livros, aquela coisa toda, e ela notou que lá no fundo existia um monte de papel no chão. Ela disse: mas como pode? Eu sou a diretora e não sei disso. Não pode estar assim. Eu vou lá, vou corrigir, ou vou analisar para mandar alguém corrigir. E ela percebeu que era um jornal, eram jornais. E quando ela se aproximou, ela deparou-se com um jornal em que havia uma fotografia de uma senhora com uma criança, com um filho no colo, endereçando a uma jovem. Quando ela olhou aquilo, ela tomou um choque. Aquela imagem viajou para o inconsciente, ao subconsciente, acordou aquele momento, e a partir daquele momento, aquela mulher nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais foi a mesma pessoa, porque era ela, era uma chamada matrístico, e ela foi tratar-se. Mas naquela época, como tratar? E ela fez um longo tratamento. Assim também somos nós. De repente, de um fato, de um acontecimento, de uma emoção, de uma discussão, de um debate, de uma agressão, qualquer que seja, essa imagem viaja para o nosso inconsciente, né, para o nosso subconsciente, e acorda aquelas memórias que estão arquivadas, e elas vêm à tona, elas emergem. É como se fosse uma caixa d'água. A água está parada, está líquida. Você agita a caixa d'água, o lodo vem à tona. A psicologia, que é a ciência da alma, né, através de Carl Gustav Jung, para tentar analisar esses acontecimentos no ser humano,
E Hume disse, para interpretar o indivíduo, ele disse que o homem pode ser comparado a um prédio de 3 andares. No andar do meio é o consciente, é a nossa vida de relação, é o nosso ego. Nós vemos o mundo, sentimos o mundo, lidamos com o mundo com 5 sentidos. Porque ao tato. E ele disse assim, então, de uma visão mais abrangente, podemos considerar esse indivíduo como sendo um iceberg, uma montanha de gelo. Do iceberg, só a parte que se vê do iceberg é apenas 5%. A outra parte está embaixo, 95%. Todas as nossas ações, todos os nossos atos, bons e maus, eles não desaparecem. É como se fosse um backup. Ele viaja para o nosso subconsciente, que é o sumário das nossas experiências. E aqui experiências podem ser más ou não. Quando nós desencarnamos, perdemos o corpo físico, deixamos o corpo físico, aquela experiência, ela se transfere, né? E vai para o inconsciente. Então, quando nós vemos alguma coisa, passamos por qualquer situação, seja ela boa ou ruim ou traumatizante, a nossa emoção registra. E a gente chora, grita, estertora. Né? E essa emoção em desequilíbrio, ela rompe a linha do chamado equilíbrio. Porque a medicina estabeleceu que entre a sanidade e a insanidade existe uma linha muito tênue, muito fina, muito fina. Veja bem, entre a sanidade, ou seja, né, o juízo perfeito, e a insanidade, o juízo distorcido, o que liga é um fio muito tênue. Basta uma contrariedade e o indivíduo faz um transe entre a sanidade e a insanidade. Olha só que interessante. Vemos pessoas na rua que passam, os olhos quase que são opacos. Quem aí não saiu de casa e saiu andando depois onde é que eu estou? Pessoas que saem de casa, vai para a rua, a pessoa diz, vai para onde? Onde? Não sabe. Então essa faculdade que permite que nós sintamos das pessoas esse comportamento, ela gera o sintoma. Não que ela é a mediunidade, mas é o comportamento da pessoa que vai produzir um desequilíbrio no sistema nervoso. E se esse desequilíbrio começa a ser somatizado, vai gerar uma série de problemas que as pessoas acreditam ser mediunidade, mas necessariamente não é. Necessariamente não é uma mediunidade. Então, como é que se pode entender isso? Só experimentando. E a pessoa vem à casa espírita, passa por atendimento fraterno. Kardec diz para evitar o diagnóstico: você é médico. Não. Você tem que acolher a pessoa. E o primeiro passo é indicar a reunião pública para o estudo do Evangelho, a bioenergia, e a pessoa vai, de uma certa forma, se fortalecendo. Se ela desejar,
ela vai passar pelo estudo. Estudo. Por que o estudo? Porque o espiritismo é a ciência, né, que estuda a alma. Kardec definiu o espiritismo, né, quando disse assim, qual a definição? É a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a relação os espíritos, com os homens, a mediunidade e a obsessão. O primeiro passo, mas eu sou médium. Não, o primeiro passo é o estudo. E estudar a vida toda. Porque uma ciência como a doutrina espírita não se aprende em 10 anos. Talvez não se aprenda uma única existência. Mas há requisitos. Há requisitos que não pode deixar de lado, porque senão não haverá sucesso. A disciplina. E o médium, a pessoa vai estudar médium ou paranormal, como é vulgarmente conhecido, a pessoa vai estudar. A primeira coisa que ela vai estudar, a classe dos espíritos. As classes dos espíritos. Porque se a vinculação mental, psicológica, liga-se ao espírito brincalhão, zombeteiro, a pessoa está realmente doente. Isso é muito interessante. Há uma passagem de Jesus, quando o pai, trazendo o menino, e diz, Senhor, ajuda-me. Levei o meu filho aos seus discípulos, e eles nada puderam. Ajuda-me, Senhor. E Jesus olhou para o garoto convulsionou, isso na visão de Lucas, que era médico. Os outros apóstolos diziam que ele teve um espasmo, como se fosse a presença do demônio. O garoto convulsionou, caiu ao chão e começou a espumar, a babar. E falava com voz rouquinha. Ele estertorava, e o pai de ser é jogado na pedra, na rua, na água. E aí Jesus percebeu a problemática daquele espírito. Era um transe que todos estavam vendo. E Jesus, compadecido, disse ao espírito, deixa a criança. Ela voltou a convulsionar e levantou-se. E os discípulos ficaram assim pensando, mas Senhor, quando estava só, por que nós não pudemos que o Senhor pôde? Ao que ele responde, com essa classe de espíritos, só o jejum e a oração. Mas não é o jejum estomacal, é o jejum de palavras, de sentimentos, de comportamentos salutares. E a oração não é toda hora, é no momento justo. Que transe era aquele? A epilepsia, os ataques epileptóticos. Como fazer a diferença? A medicina diz que existem 2 fatores: a epilepsia clássica, aquela que o espasmo, e a epilepsia secundária. Na epilepsia clássica, o agente é externo, o espírito produz. Na epilepsia secundária, já não tem mais o agente. O que permanece é os efeitos colaterais da doença anterior. Olha só. Então, às vezes as pessoas passam e de repente você vê, ela fica estranha e cai. E a pessoa acorda, o que houve? Quando a gente estuda, a gente percebe, toda vez que uma pessoa, vocês veem isso, que uma pessoa caiu
e levou a mão para proteger, é estéril. Se caiu de qualquer maneira, é impossível. Olha só. Olha só como é que é fascinante esse estudo. Como é fascinante. O Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sobre o Novo Clisma, ele faz essa diferença, dizendo que nos hospitais, as maiores pessoas portadoras das chamadas loucuras, entre 100 e 80 pessoas, de 100 a 80%, quando são obsediadas. Porque a loucura é um processo patológico, é um rompimento a áreas do cérebro. Então, diante de um quadro como esse, o espírita que conhece, que estuda, sabe agir, ele sabe se posicionar. E é preciso que isso fique claro para que a gente possa realmente ajudar. Mas isso depende muito estudo, disciplina. Então a primeira coisa é estudar a doutrina espírita, a classe dos espíritos, e depois, as comunicações, que são frívolas, quando o indivíduo é portador de um comportamento que as palavras são frívolas. E você vê pessoas, por exemplo, na rua, falando alto, gritando, falando palavrão. No fundo, essas pessoas têm um transtorno de comportamento, mas necessariamente não há mediunidade. Só se vai descobrir se experimentar. São pessoas inseguras. São pessoas que trazem problemas de comportamento e que a gente vê, e que se não souber agir, nossa ajuda não será suficiente. Então, se essas pessoas procuram a casa espírita, porque eles vão nos médicos, e lá eles vão dar os diagnósticos mais diversos, e a pessoa vem aqui, frequenta, melhora e vai estudar a natureza das comunicações. Por quê? Porque se eu colocar uma pessoa atrás de uma parede e começar a conversar com ela, eu não preciso ver, eu não preciso estar diante dela, ao lado dela, para saber se essa pessoa tem um comportamento ético, moral no sentido de regra de bem proceder. Ela diz 10 palavras e 9 palavrões. As palavras chulas, trata os problemas da vida de qualquer maneira. Eu não preciso olhar para essa pessoa, eu sei que ela está com transtorno. Então o médium, ao estudar, ele vai ter que entender a classe dos espíritos, a natureza das comunicações e a lei dos fluidos. Quando a gente passa no lugar, sente um grau qualquer no ambiente, nós podemos fazer uma leitura. A gente assim, o ambiente está pesado, nossa, algumas coisas a gente sente assim a boca colar, sente, por exemplo, suor nas axilas, a gente sente dificuldade de pensar, corpo pesado. Nossa Senhora, mas esse ambiente está. É a nossa capacidade oculta de registrar e perceber o ambiente em que nós estamos. Essa é a faculdade espiritual. É um instrumento que a providência divina nos deu para que nós possamos, na verdade, trabalhar a benefício do próximo
E esta é a nossa carta de ocorrido. Então a pessoa estuda, depois do estudo, de conhecer, porque se ela não conhecer, tudo mais é superstição, vai virar uma superstição. Então ela vai conhecer e vai exercitar. Eu disse, só sabe, Kardec disse, só se pode saber que uma pessoa é médium pelo exercício. Porque não há assim mais exterior. E se a faculdade não for mediúnica, no exercício a pessoa percebe. Mas o exercício para toda a vida, disciplina, são condições básicas para o auto. Aí a pergunta fica assim: será possível, será incrível, será normal, necessário que essa pessoa vá para desenvolver a mediunidade? Primeiro que a palavra desenvolver é ampliar, é abastecer. Se ela tem um problema de obsessão, vai ampliar e abastecer. E Allan Kardec diz, aqui no item 221, haverá inconveniente para o desenvolvimento dessas pessoas. Ele sim, as pessoas portadoras de excentricidade. O que é excentricidade? A roda, quando ela gira fora do eixo, ela começa a ficar excêntrica, ou seja, há um desequilíbrio. Então, no nosso comportamento, no modo de falar, no modo de agir, no modo de portar-se, se há uma excentricidade nessa pessoa, ela não deve ser levada até que seja resolvido o problema. Pode? Aliás, não deve. Porque se assim for, se ela trouxer o germe, ou seja, a matriz de culpa de outras existências, o exercício dessa faculdade pode gerar a chamada loucura, mas desde que ela tenha um germe. A mediunidade não leva a loucura. Se ela tem, o indivíduo é excêntrico, então ele pode produzir. E se ele produzir isso, a culpa será do espiritismo, porque não é. Ele pode ser um jogador de futebol, você vê a pessoa no Maracanã, vai assistir jogo, depois quer brigar e matar. São pessoas de comportamentos excêntricos, sujeitos a cometer crimes, desatinos. Mas é o futebol? Não. É o indivíduo que traz dentro dele. Até que hora eu posso falar? Oi. Falta 4 minutos. Então, essa reflexão que nós fazemos é para que nós possamos nos debruçar as obras do Allan. Porque nesses dias difíceis, muito difíceis, de desafios, vivemos uma época da depressão, da ansiedade. O ansioso, ele tem necessidade do futuro. O depressivo tem necessidade do passado. Ele viaja para o passado. E o ansioso viaja para o futuro. E quando ele se transfere para o futuro, o que é que ocupa aquele espaço? O medo, a síndrome de pânico. Então, nesses dias difíceis, né, em que nós estamos passando, que a Terra está passando, planeta de prova e expiação, os comportamentos que vemos, né, a guerra, a fome, a violência, a desonestidade de pessoas que deveriam comportar-se, causa em nós uma espécie de quase uma revolta. Há uma sensação de que tudo está ruim, tudo está perdido.
chega até para as pessoas idealistas perder o desejo de ser honesto. As pessoas têm vergonha de ser honesto. E o que acontece também é que as pessoas às vezes, elas agem conforme o meio. Toda pessoa exótica, esquisita, ela rompe a linha do equilíbrio, e isso está ficando normal, mas não pode ser normal. Não é natural, não é assim que ocorre. Isso gera esses problemas comportamentais e que a ciência médica não consegue resolver, porque tem que ir na causa, que é o espírito imortal. O espírito imortal. O espírito vinculado ainda aos seus problemas anteriores, às suas quedas, os seus desastres, os complexos. Quantas pessoas trazem complexos? Quantos de nós? Às vezes nós nos vestimos de acordo com a moda, mas nós não gostamos daquilo. Então há até mesmo uma mudança na própria identidade da pessoa. A gente muda, porque a gente tem que fazer parte do meio, porque ser diferente, nesse caso, é doente, né? Então, nesses dias difíceis, né, de muitos processos obsessivos, de muitas dificuldades, de muita intranquilidade, é necessário voltarmos o pensamento para Jesus. E que o Espiritismo é o consolador prometido. Ele tem os recursos para melhorar, para nos receber e para nos comportar, para dizer que nada está perdido, tudo passa, que o desespero obtém a razão, que a mágoa leva à loucura, porque o indivíduo magoado, ele traz a figura do seu inimigo na sua cabeça, clichê mental, ideia física que é obsessão. Então isso passa despercebido, mas numa ótica espírita isso é detectado e tem o tratamento e os medicamentos para sanar esses desequilíbrios que nos incomodam, que nos infelicitam, que nos incomoda, nos infelicita, gerando aí as doenças, os transtornos, que nos torna pessoas, muitas das vezes, amargas. Pessoas amargas, que transitam pela rua, nossos irmãos, que às vezes não se dão conta do que está acontecendo com ele. Mas se ele chegar na casa espírita, nós temos que estar preparados, pelo menos algumas informações para acolher. Às vezes entra uma pessoa aqui, ela assiste a palestra, nunca vê a casa espírita, aí você fala disso, daquilo, não sei, mas ela precisa de alguém, ela precisa que alguém ouça, ela precisa de um ombro amigo. E às vezes ela entra na nossa casa anônima e sai anônima. Essa fraternidade, esse sentir num grau qualquer, pela emoção, que gera emoção, que nos faz ler, identificar que aquele indivíduo está amargurado, os olhos estão sem brilho, está cansado, está quase arrebentado, alheio, não é normal. E então se for lá, como pai, posso ajudar? Eu vim aqui porque minha mãe me mandou, porque um amigo me falou, eu estou com tanto problema. Sente-se. Qual o seu problema?
é uma anamnésia. O que é uma anamnésia? Em psicanálise é uma amnésia. Então a gente vai procurar conversar com a pessoa. Como, o que ela faz, o que ela mora. E a pessoa vai se sentindo acolhida. Ah, mas eu sofro. Ah, mas isso passa. Então você traz, sofre. Ah, meu filho, isso é assim mesmo, esse mundo, eu também sofro, tá? Porque você. Justo. E depois pergunta assim: quem é você? Se perguntarmos aqui, quem é você? Aí a pessoa assim, quem sou eu? Bem, eu. Aí você muda a pergunta. Quem é a sua vizinha? Ele fala 10 horas. Ele sabe mais do irmão e da vizinha do que de si mesmo. Mas quem sou eu? Quem eu sou? Ah, meu nome. Não, o nome, se você tiver identidade, eu sei. Eu estou perguntando, quem é você? E a pessoa não sabe responder. Aí você ajuda a pessoa. Fala assim, pois bem, como é que você reage ao insulto? Ah, eu não tenho sangue de barata. Não tem mesmo. Não tem, barata não tem sangue. A gente fica tão grande que não tem. Não, eu reajo. Eu não levo desaforo para casa. Eu devolvo. E devolvo muito mais. E desejo até mal para essa pessoa. Isso é você. Isso que é você. Você é o que pensa. E o seu pensamento gera energias tão negativas que quando você chega perto de alguém, essa pessoa se sente influenciada por você. E a pessoa, ao fazer essa leitura, a pessoa tem que ter um comportamento diferente daquele. Otimismo. Otimismo. Solidariedade. Os astros são solidários entre si. O universo é em solidariedade. Imagine, por exemplo, uma mãe dar à luz a um filho. Se ela pegar o feto e deixar longe dela por 4 horas, ele morre. Mas por acaso, se por acaso passar por ali um lobo ou um macaco e pegar aquele menino e levar para junto deles, aquele menino não vai falar e não vai andar como nós andamos. Quem viu aquele filme? Bob, o menino lobo. Nós falamos e andamos porque a nossa mãe ensina. Olha a solidariedade. Olha a solidariedade. Então, se a pessoa ficar sem o amparo de alguém, da mãe, ele se embrutece. Ele desce os níveis mais baixos dos instintos agressivos. E passa a ser uma pessoa na sociedade extremamente problematizada. É um estado social. Mas que doença ele tem? De comportamento? Se ele emite essas energias negativas, obviamente que pela lei da ação e reação, outras mentes que não encarnadas, que estiverem naquela mesma faixa, pela lei de atração, junta-se a ele, ampliando o quadro já danoso, levando muitas vezes aos transtornos mentais. Que, em síntese, é a nossa inabilidade de relacionarmos com os outros. Quando eu olhar para alguém, que eu perceber que essa pessoa está com um problema, eu pelo menos só lá, bom dia. E as pessoas que estão ajudando, bom dia por quê? Por quê? Como você está? Por quê? Por que eu estou perguntando? A pessoa fica assim. E nós temos esse recurso. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Mas temos que aprender. Porque num grau qualquer, nós sentimos a influência dos espíritos. E nós somos os espíritos. É uma notícia nova. Nós somos espíritos.
morte, pelo processo da morte, deixamos o corpo, permanecemos na vida. A ciência dos dias de hoje entende o indivíduo como do berço ao túmulo. O espiritismo vai além. Nós somos anterior ao berço e posterior ao túmulo. Somos artífices de nós mesmos. De modo que, para encerrar, nós somos o que fomos. Nós somos o que fomos. E seremos o que fizemos. Que notícia nova? Esperança. Depende de nós. Até tem uma música, né? Depende de nós, depende de você. Muita paz. Muito obrigado pela atenção dos senhores. E obrigado também pela paciência de me ouvir. Que lugar qualquer que vocês sentiram.